Máscara de gás. Em 19 de setembro de 2017, um usuário anônimo do 4chan postou uma foto de uma máscara de gás, 2 garrafas de vinagre e um galão de alvejante, com a legenda: prestes a testar essa máscara de gás. Enquanto alguns ignoraram, achando que o autor da postagem estava apenas brincando, outros mostraram curiosidade genuína e incentivaram o usuário a continuar o experimento. Poste os resultados se sobreviver. No entanto, essa curiosidade virou preocupação quando o autor do post retornou com uma última atualização 20 minutos depois, dizendo: o que pode dar errado? Vamos ver. Junto com isso, ele postou uma foto do vinagre sendo derramado em uma substância amarela misteriosa, que parecia incrivelmente com gás cloro concentrado. Para quem não sabe, o gás cloro é um composto químico mortal usado pelo exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Mais importante ainda, os únicos produtos químicos necessários para sintetizar esse gás perigoso são alvejante e vinagre, exatamente os materiais que o autor do post tinha com ele. O autor da postagem ou não sabia sobre o gás ou subestimou gravemente o seu perigo. Infelizmente, quando ele percebeu a gravidade da situação, já era tarde demais, porque poucos minutos depois ele retornou com uma atualização perturbadora. Caramba, está doendo muito. Talvez eu precise ir para o hospital. Essa atualização também incluía uma foto que mostrava seu braço desenvolvendo bolhas e adquirindo uma tonalidade vermelha alarmante. Esses sintomas coincidiam perfeitamente com sinais conhecidos de exposição ao gás cloro, gerando uma preocupação imediata com a segurança do autor do post e de qualquer pessoa ao seu redor. Seu idiota, isso vai queimar sua pele e se espalhar pelo ambiente. Pergunta legítima: você não tem um apartamento, animais ou colegas de quarto, né? Dependendo da mistura que você fez, você acabou de cometer um grande erro. Vamos supor que você tenha feito apenas 120 ml de gás. Isso resulta em 29.962 partes por milhão. Concentrações de 400 partes por milhão ou mais geralmente são fatais em 30 minutos. E a 1000 partes por milhão e acima, a fatalidade acontece em apenas alguns minutos. Cara, vai ventilar em algum lugar e literalmente se lavar com uma mangueira de jardim. Senão, você vai derreter. Isso age na carne, não só nas vias respiratórias. Ele derrete a carne, fazendo a pessoa se afogar nos próprios pulmões derretidos. Mas seus braços também podem se danificar. Enquanto os outros usuários estavam em pânico, o autor do post fez 2 postagens, cada uma mostrando seu braço em condições cada vez piores. Está começando a descascar e cair. Ainda dói. A última postagem dizia apenas: adeus. Após postar isso, o autor do post desapareceu da thread, o que fez muitos acreditarem que ele poderia ter realmente morrido devido ao experimento que deu errado. Alguns chegaram até a afirmar que o incidente causou a morte de vários de seus vizinhos. No entanto, apesar de buscas extensas, não encontrei nenhum relato de notícias mencionando tal incidente horrível. Se algo dessa magnitude tivesse realmente acontecido, certamente teria feito manchetes. Não encontrei nenhuma fonte confiável confirmando sequer a morte do autor do post. Em outras palavras, não sabemos o que realmente aconteceu com ele após sua última postagem. A falta de qualquer cobertura jornalística pode sugerir que o autor do post tenha sobrevivido à exposição ao gás cloro, possivelmente após chamar o serviço de emergência e ser levado ao hospital, mas isso é altamente improvável. Mesmo em concentrações moderadas, o gás cloro pode tirar a vida de alguém em minutos. No entanto, o autor do post continuou postando sobre seu estado que piorava por mais de 30 minutos após criar o produto químico mortal. Isso nos leva a outra possibilidade, e toda a situação foi completamente falsa desde o começo. Para alguns, a pele descascando seu braço parece suspeitosamente maquiagem, ou, no máximo, um bom efeito especial. O usuário, agora excluído do Reddit, chegou a adicionar uma anedota pessoal para apoiar essa teoria, dizendo: eu tenho um esfoliante facial que fica úmido e se parece muito com a pele do anônimo na primeira foto, e descasca como nas fotos seguintes. Veja como a pele está descascando e mostrando a pele normal por baixo. Se ele tivesse sido queimado, a pele por baixo ficaria vermelha ou sangraria. Ele provavelmente pegou um esfoliante da namorada, colocou porque estava vermelho o suficiente para enganar as pessoas. Se tudo isso foi encenado, isso explicaria alguns comportamentos desse autor do post, como: porque ele ficou tanto tempo no banheiro com o gás perigoso em vez de sair correndo imediatamente, e como ele conseguiu suportar a dor extrema enquanto tirava fotos perfeitamente enquadrando seu braço. Porém, apesar de todos os sinais indicarem que a postagem era falsa,
Ainda não há uma maneira definitiva de saber ao certo. Talvez um dia encontremos um artigo de notícias que anuncie a morte do autor do post, ou talvez ele se revele e revele a verdade. Até lá, o incidente da máscara de gás continua sendo um dos tópicos mais perturbadores do 4chan. Assaltantes de banco. Em 20 de agosto de 2015, um usuário do 4chan postou seus planos de assaltar um banco mais tarde naquele dia, dizendo: "Ok, hoje é o dia. Vou entrar no banco às 3 da tarde, com óculos escuros, um chapéu, um suéter, uma arma de airsoft e este bilhete. Vou sair, largar o suéter e a arma e voltar de bicicleta para o hotel. Estou falando sério. Me desejem sorte." Junto com isso, havia uma foto de um bilhete escrito à mão que ele planejava entregar ao caixa do banco, dizendo: "Quero $5.000 em notas de 100. Tenho uma arma no meu casaco." No entanto, postagens como essas não são novidades no 4chan. Na maioria das vezes, é apenas algum usuário anônimo, entediado ou só trolando para chamar a atenção. Então, apesar da existência desse usuário, de que ele estava falando sério, essa parecia ser igual todas as outras vezes. Um usuário chegou até a reconhecer o autor do post numa postagem anterior, onde ele falava sobre assaltar o banco por $20.000, ao invés de 5.000. Para piorar as coisas, o autor do post não usou uma VPN, permitindo que alguém rastreasse sua localização aproximada até Jacksonville. Nesse ponto, a maioria dos usuários via ele apenas como um novato sem noção. No entanto, enquanto todos zombavam dele, o autor do post fez o que ninguém esperava. Ele seguiu em frente com os planos, iniciando uma história que duraria semanas. Começou com ele mostrando a arma de airsoft que trouxe para o assalto, e bebendo para acalmar os nervos. De lá, ele manteve a atividade na thread do 4chan, e continuou atualizando todos sobre seu paradeiro. Ele também abandonou o anonimato e passou a postar sobre o nome de usuário AnonDump para facilitar o acompanhamento de suas atualizações. Minutos antes da hora marcada, ele postou sobre alguém roubando sua bicicleta, que ele usaria para o assalto, antes de ficar completamente em silêncio. Isso fez muitos acreditarem que o plano havia sido cancelado. Mas cerca de 25 minutos depois, AnonDump voltou com imagens do dinheiro que ele roubou, juntamente com uma descrição detalhada do que ele fez e do que faria em seguida. No entanto, enquanto ele se via como mestre do crime, a polícia não estava muito longe. Seu chapéu e óculos escuros fizeram pouco para esconder sua identidade, permitindo que investigadores espalhassem seu rosto pelas redes de notícias. Eles também ofereceram uma recompensa de $3.000 por qualquer informação que levasse à sua prisão. Isso deixou o autor do post temendo pela sua vida, à medida que a gravidade de suas ações começava a pesar sobre ele. "Ei pessoal, sou o cara que roubou o banco. Meu rosto está nas notícias e há uma recompensa de $3.000 por informações que levem à minha captura. Estou com medo. Roubando o banco não valeu a pena. Eu tenho tipo $4.800. Estou com medo de sair do hotel. Quero sair daqui, mas alguém pode me ver. Estou preso." Esse medo tinha justificativa. Ele agora era um fugitivo sendo ativamente perseguido pela polícia. Além disso, ele também tinha uma arma de airsoft com ele. Parecia uma arma de verdade à primeira vista. Se os policiais invadissem seu quarto de hotel e vissem a arma por perto, havia uma possibilidade real de ele perder a vida por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Mesmo com seu medo crescente, ele continuou atualizando todos no 4chan sobre seu paradeiro até 21 de agosto, por volta das 3 horas da tarde. Quando, após se esconder em um quarto de hotel por quase 24 horas, ele conseguiu escapar da cidade e desapareceu da thread. Agora, não está claro o que aconteceu a seguir, mas com base no que eu vi, é provável que os investigadores já estivessem monitorando suas atualizações no 4chan. E sua postagem sobre pegar um táxi do hotel lhes deu a pista necessária para localizá-lo. Em 2 de setembro de 2015, as autoridades prenderam Pedro Smith, de 26 anos, conhecido como AnonDump, a cerca de 112 quilômetros da cena do crime, em Gainesville. Ele foi acusado de roubo à mão armada e enfrentaria no mínimo 10 anos de prisão. No entanto, após um julgamento em setembro, ele foi condenado a apenas 3 anos de prisão, o que não fez sentido para algumas pessoas na internet. Como ele conseguiria uma sentença tão leve após assaltar um banco e se esconder da polícia por vários dias? Algumas pessoas investigaram seu paradeiro após sua liberação em março de 2018 e descobriram que ele estava morando em uma casa luxuosa, avaliada em mais de $1,5 milhão em Miami. Isso aponta para a possibilidade de que ele provavelmente tinha pais ricos e que podiam pagar advogados de alto nível para ajudar a reduzir sua sentença. Bom, então basicamente o que ele fez, assaltar um banco e arriscar sua própria vida, foi só para ganhar a atenção e aprovação de algumas pessoas no 4chan. O ataque epilético.
Em 2008, usuários do 4chan planejaram um dos trotes mais cruéis da história do site. A ideia era atacar a Epilepsy Foundation, organização dedicada a ajudar pessoas com epilepsia. Os anônimos exploraram uma falha no fórum da fundação, invadiram e começaram a postar centenas de mensagens com gifs piscando intensamente, com o objetivo explícito de provocar crises convulsivas em visitantes do fórum. O ataque funcionou. Diversos usuários relataram dores de cabeça intensas e alguns sofreram convulsões reais. Uma vítima chamada Riane Folutz, de 33 anos, contou em uma entrevista: "Foi uma dor súbita na minha cabeça, seguida de um travamento que só acontece nas crises mais graves. Eu não tinha uma convulsão assim havia anos." Enquanto isso, os atacantes do 4chan comemoravam, rindo da dor das vítimas e descrevendo o ataque como incrível. A equipe de TI da fundação conseguiu controlar a invasão rapidamente, evitando um desastre ainda maior. Algumas fontes sugerem que o caso chegou até o FBI, mas nunca houveram provas concretas ou responsabilização. Por causa do anonimato do 4chan, os culpados nunca foram identificados. O experimento da colher e da fita adesiva. Em 9 de abril de 2010, um usuário anônimo no 4chan publicou um suposto experimento divertido para os outros tentarem. As instruções eram: vá até a cozinha e pegue uma colher de metal. Pegue um isqueiro. Quanto maior a chama, melhor. Envolva o cabo da colher com várias camadas de fita adesiva, silver tape. Aqueça a colher acima da chama por cerca de 2 minutos, até ficar bem quente. Coloque a colher sob água fria corrente. Poste os resultados. À primeira vista, parecia que o experimento teria a ver com vapor, talvez gerando uma nuvem de fumaça instantânea. Mas, na realidade, o resultado foi muito pior. A colher explodia em vários estilhaços perigosos. Em menos de 1 hora, quase uma dúzia de usuários se machucaram tentando reproduzir o experimento. Relatos incluíam mãos sangrando, cortes profundos e quase acidentes fatais. Bom, a explicação é que, ao aquecer a colher envolta em fita, as camadas internas se esquentavam até derreter, enquanto as externas permaneciam frias. Quando a colher era resfriada de repente, essa diferença extrema de temperatura e pressão fazia o metal se fragmentar violentamente, lançando estilhaços em todas as direções. Apesar de já ter havido outras brincadeiras perigosas no 4chan, essa se destacou por usar objetos domésticos comuns, sem químicos, levando muitas pessoas a baixar a guarda. O resultado foi um grande número de feridos. Felizmente, com o tempo, o experimento da colher adesiva caiu no esquecimento. Os túneis de Monan. Em abril de 2018, um usuário do 4chan fez uma postagem pedindo informações sobre uma imagem perturbadora que havia encontrado. A postagem dizia: em um dos tópicos recentes de Iceberg Charts, alguém mencionou que os túneis Monan não estavam no iceberg. Quando fui pesquisar no Google o que eram esses túneis, os únicos resultados que encontrei foram o tópico original e a imagem relacionada. Alguém sabe mais sobre isso? Eu não sei como ler dados XF. Junto ao texto, havia uma imagem que parecia o resultado de uma cena de crime horrível. Ela mostrava 2 figuras mascaradas em um campo à noite, levantando o dedo indicador para o céu. Atrás delas, o que parecia ser o corpo de uma criança em um casaco vermelho, caída de bruços na grama. Infelizmente, ninguém no 4chan sabia exatamente do que o autor estava falando. Um usuário afirmou ter visto uma imagem parecida no início dos anos 2000, quando começou a usar o site, mas não deu mais informações sobre. O conteúdo da foto dividiu a comunidade. Alguns especularam que seria uma foto troféu, tirada por 2 assassinos após cometerem um crime, como caçadores mostrando sua presa abatida. Outros acreditavam que era apenas uma encenação ou ensaio fotográfico de jovens querendo chocar na internet. Mas a pergunta permanecia: que realmente era aquela imagem? Eu tentei buscar respostas sozinho, mas as informações sobre essa imagem são incrivelmente escassas e difíceis de se encontrar. O autor mencionou uma imagem iceberg, mas nunca forneceu o link nem o nome do tópico. Na própria foto não há pontos de referência, nem estrelas visíveis no céu que ajudassem a identificar a localização. O único indício é o nome, Túneis Monan, que pode se referir à pequena cidade Monan, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Mas isso também não ajuda muito, já que é uma cidade cheia de campos planos iguais da foto. O ruído da câmera torna impossível estimar o ano em que a imagem foi feita. Os metadados embutidos também não tinham nada de útil. Nem mesmo buscas reversas trouxeram resultados, além do próprio 4chan. Procurando por imagens semelhantes, eu encontrei 2 possibilidades plausíveis. 1. Foto de crime real. 2 assassinos posando após desviver alguém.
mas não existe nenhum registro de crime em Monan ou arredores que combinem com a descrição da suposta vítima. Segunda opção, foto inocente mal interpretada. Provavelmente um grupo de amigos, sendo que a pessoa caída ao fundo seria um adulto bêbado, ou apenas deitado. Nesse caso, o aspecto perturbador da imagem poderia ter sido acidental. Buscas reversas mostram centenas de fotos semelhantes de pessoas deitadas em gramados à noite. Portanto, a hipótese de ser apenas uma foto inofensiva é bem alta. Mas mesmo assim, o mistério dessa foto ainda continua. Se a imagem nunca foi encontrada fora do 4chan, como o autor original conseguiu ela? Depois de mais de 7 anos, é bem improvável que a verdade dessa foto venha à tona.